Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, tá bom? Pegue seus materiais, pegue seu livro didático na página 39 do livro didático, a página 40, que hoje nós vamos falar um pouquinho das reações químicas, né? Continuando o nosso conteúdo, que da última aula nós falamos sobre as transformações dos materiais, lembra? E as reações químicas também. Hoje vamos dar continuidade na página 39, né, do livro didático, falando sobre as reações, as representações das reações químicas e a velocidade dessas reações químicas, ok? Prestem bastante atenção, fazendo as suas anotações e prestando atenção. Se você prestar atenção, você vai entender tranquilo, tá bom? Presta atenção. Qualquer coisa, entre em contato com a professora, pergunta, tá? O importante é perguntar e não ficar com a dúvida, tá, turma? Hoje vamos falar sobre representações de reações químicas. O que seria essa transformação, essas transformações químicas, né, turma? Então, aqui vocês estão observando essa imagem. Tá falando o quê? Para representarmos, né, as reações químicas por meio de equação, temos que usar fórmulas químicas e símbolos para indicar os reagentes e os produtos, tá? Que eu vou explicar para vocês quais seriam os reagentes e os produtos, né? Esses símbolos, eles são elementos que permitem representar as substâncias de formas moleculares. Normalmente, esses elementos participantes na composição de substâncias e na proporção de cada participante. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre essas reações, né? Sobre essas transformações, sobre esses reagentes, nós temos os reagentes, vai sofrer reações que vai fazer transformações desses produtos, tá bom? Vamos lá? Prestem bastante atenção, tá? Aqui, turma, vocês têm um exemplo de reação química entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Vocês estão observando aqui, ó, que nós temos um reagente e depois da setinha nós temos um produto, que seria a reação, né? Que seria a ação desse reagente aqui. Então, essa transformação química, prestem bastante atenção, essa transformação química, ela pode ser representada, né, de uma forma... Ela pode ser representada, por um esquema em que essas substâncias iniciais, né, são denominadas reagentes, como eu falei para vocês, que está escrito reagentes, são indicadas à esquerda de uma seta separada. Vocês estão observando aqui, ó, que esses reagentes estão à esquerda de uma seta separada entre si e um sinal de adição, né? Que é esse sinalzinho aqui. Então, isso daqui é o quê? É os reagentes que eu acabei de falar para vocês, tá? Isso ocorre por quê? Isso ocorre quando há mais de uma substância, tá? Envolvida nessa reação, tá? Essas substâncias formadas são chamadas de produtos. Então, aqui, como foi falado para vocês, primeiramente nós temos os reagentes, que esses reagentes são antes dessa setinha aqui. Quando existe esse sinal de adição aqui, ó, porque existe mais de uma substância, aí sempre vai existir esse maisinho. Aqui vai sofrer o que? Esses reagentes vai sofrer uma reação, certo? Essa reação aqui vai formar o produto. Aqui nós temos essa fórmula que vocês estão observando, H2, aí entre parênteses nós temos G, mais, né, porque tem mais de uma substância, O2. Aí entre parênteses, essa inicial aqui que eu vou explicar para vocês o significado. Aqui nós temos o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, certo? Isso daqui é reagente, que vai sofrer o que? Uma reação que vai se transformar em produto. Dessa reação vai se transformar, gente, em produto. Qual seria o produto? H2O, que é a água. Então, primeiramente, nós temos esses reagentes. Tudo que é reagente fica antes, fica do lado esquerdo dessa seta aqui, tá bom?
Quando tem esse sinal aqui de mais, essa adição, é porque tem mais de uma substância, como vocês estão observando. O gás hidrogênio mais o gás oxigênio. Essas duas fórmulas aqui vai sofrer uma reação, certo? Sofrendo essa reação, vai se transformar em produto, que é o H2O, tá? Então, aqui nós temos o reagente e sofrendo essa transformação, essa reação, vai se transformar em produto, que é H2O, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar o slide que vocês vão entender mais ainda, tá? Aqui, gente, nós temos outro exemplo de como utilizamos uma equação. Aqui nós temos o quê? Vocês estão observando essas fórmulas aqui, ó. Nós temos o ferro e o sódio. Desculpa, o ferro e o enxofre. Aqui nós temos uma reação. Vocês, como eu falei para vocês, a reação, ela sempre está do lado esquerdo, antes dessa seta. Lembra que eu falei? Antes da seta, sempre é a reação, tá? Essa reação aqui tem esse maisinho de adição. Por quê? Porque tem mais de uma substância, que nós temos aqui o ferro e nós temos o enxofre. Então, tem mais de uma substância, não é verdade? Por isso que tem esse sinal de mais aqui. Então, essa aqui são os reagentes, né? Desculpa, são os reagentes, que é antes da seta. E aqui, quando sofre essa transformação, vai acontecer o quê? Vai acontecer um produto aqui, que é a transformação. Tá? Olha só, esse primeiro membro, que é esse daqui. Primeiro membro, os reagentes. É aqueles que reagem, certo? São aqueles que vão reagir. Tá aqui os reagentes, o ferro e o enxofre. Vai acontecer uma reação química neles, certo? Acontecendo essa reação química, vai dar resultado em quê? No sulfato de ferroso, olha só. Tem que acontecer essa reação química nesses reagentes e depois vai acontecer o produto, que é a substância resultante. Vocês estão observando aqui, ó. A substância resultante desse reagente é o sulfato ferroso, gente. Seria esses dois reagentes aqui, antes da setinha. Vai acontecer uma reação e vai acontecer uma transformação. Essa transformação vai lá para o produto, que vai se transformar em sulfato de ferroso. Essas duas fórmulas aqui, acontece essa reação, essa transformação em sulfato de ferroso, que já é o produto. Então, aqui nós temos a reagente, sofrendo a reação desses dois reagentes, nós vamos ter o quê? O sulfato de ferroso aqui no segundo membro. Vocês estão conseguindo entender? Então, aqui, gente, primeiramente, nós temos reagente, né? Sofrendo essa transformação aqui, nós temos o ferro mais o enxofre. Aí, nós temos mais uma setinha aqui dessa adição, porque tem mais de uma substância, né? Sofre essa transformação que vai dar resultado no sulfato de ferroso aqui, que seria o produto, ó. Segundo membro, os produtos são substâncias do resultado do reagente, né? Que é sulfato de ferroso. Aqui nós temos uma equação química. Tá bom até aqui? Aqui nós temos essas transformações, né? Essa equação no estado físico que ela é indicada por informações que elas podem ser específicas, né? Por meio de símbolos. Esses símbolos, eles são estados, né? Eles são estados em cada substância se encontra, por exemplo, aqui no caso nós temos o sólido. O sólido, ele está o quê? O símbolo dele é o S. Nós temos o líquido, o símbolo dele é o L. O gás, o símbolo dele é o G. Aquoso, o símbolo dele é o AQ. Então, se vocês observar aqui, ó, nós temos esses símbolos aqui que apareceu em vários slides. Aqui nós temos, olha só, o ferro, né? O ferro, olha aqui, ferro. Nós temos o ferro, que ele é o quê? Qual é o símbolo? O S. E nós temos aqui o enxofre. Qual seria o enxofre, o símbolo dele? O S.
Vocês estão observando? Então, cada fórmula dessa vai aparecer um símbolo. Quando ele é sólido, S. Quando ele é líquido, L. Quando ele é gás, G. E aquoso, AQ, tá? Prestem atenção que vocês vão observar que essa adição sempre é indicada por esses símbolos, tá? É uma informação que pode ser bem especificada por meio de símbolos, tá bom, turma? Aqui vamos falar um pouco dessas reações químicas, que nós temos reações químicas que elas são bem rápidas, outras são bem lentas, né? Que eu coloquei, até no livro de vocês tem esse mesmo exemplo aí, eu não modifiquei, eu deixei o mesmo, tá bom? Olha só, então, gente, essas reações químicas, né? Ela depende da condição de quê? Elas dependem da condição da temperatura, principalmente, né? Concentração de substâncias e de contato entre os elementos químicos também, tá? Envolvido, essas relações químicas, elas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta, como é o caso da rápida, como a queima do palito, né, de fósforo, que é um exemplo de transformação química bem rápida, e lenta, como da maçã, tá? Que já é bem mais demorada. Então, essas reações gasosas, por exemplo, elas são bem mais rápidas, tá, turma? Pois essas moléculas, elas conseguem mover rapidamente e se chocarem. Já as reações entre os componentes líquidos e sólidos, eles são mais bem lentos, assim como as maçãs. As maçãs, acontece o apodrecimento da maçã, é um exemplo de transformação química, mas é bem mais lento. Então, o que que acontece? Essa transformação, portanto, né, quando uma maçã ela apodrece, observamos o que na maçã, gente? Uma transformação química, né? Quando ela está apodrecendo, há uma transformação química, pois ocorrem mudanças. Principalmente mudanças de quê? Mudanças de cor. Dependendo do dia, observamos também o cheiro dela, que começa a mudar. Isso é um tipo de transformação química. E também influencia muito a variação de temperatura, o ambiente onde ela se encontra. Isso influencia muito, né? A maçã, o que ajuda muito ela não acontecer o apodrecimento, ela tá no local adequado, na geladeira. Agora, se estiver fora da geladeira, a temperatura influencia muito que ocorra um apodrecimento bem mais rápido. A maçã, ela pode apodrecer entre 7 ou 15 dias, tá bom, gente? Dependendo do local em que ela esteja, o local de conservação, tá? Então, uma maçã, essas reações químicas, ela acontecem muito lentamente. E já o fósforo, como vocês estão observando, né, acontece muito rápido, é mais rápido essa transformação química dele, tá bom? Então, como tá falando aqui, olha, essas reações químicas, também chamadas de transformações químicas, né, não acontecem sempre da mesma velocidade. Algumas são mais lentas e o resultado pode ser visto na hora. Quando um palito de fósforo é aceso, a gente vê essa reação química na hora, né? Ele queima muito rápido. Como eu acabei de explicar para vocês, já a maçã é um processo mais lento, é um processo mais demorado, tá? Depende muito da temperatura, do local onde ela se encontra para poder acontecer isso, ok? Aqui vamos falar um pouquinho do lixo, né? As consequências que esse lixo ele pode causar, não só para nós, seres humanos, mas para o planeta, para o meio ambiente. Então, como vocês estão observando aqui, turma, com o passar do tempo, ao jogar o material no lixo, ocorre o quê? Ocorre uma série de transformações. Qual seriam essas transformações? Esses restos de alimentos, por exemplo, são decompostos bem rapidamente. Para acontecer essa transformação muito rápido, né, nós precisamos de ajuda de quem? Dos fungos e das bactérias, que elas atacam logo e acontece esse processo muito rápido, né? Podendo liberar o quê?
libera gases. Esses gases geram o quê? Gera maus cheiros, certo? Esses maus cheiros, eu falo que gera odor, não é verdade? Então, essa transformação numa substância líquida, ela é denominada o quê? Chorume. Esse chorume, primeiramente, ele prejudica o quê? Ele prejudica o solo, ele traz mau cheiro, como eu acabei de falar para vocês. Ele é um produto tóxico que prejudica muito o solo. Quando eu falo solo, prejudica muito o meio ambiente, certo? Então, gente, é um tipo de transformação. Tudo isso que eu estou falando, o lixo também tem transformação química. Essas transformações bem mais rápidas acontecem com o resto de alimento, né? Por quê? Porque vem o fungo, vem a bactéria e ajuda a desenvolver, a liberar gases de mau cheiro. Que esses gases de mau cheiro é o quê? São substâncias líquidas que são chorume, né? Que eles são produto tóxico e que prejudica muito o solo, prejudica o meio ambiente. Certo? Então, o que isso significa? Que suas características iniciais, referente a cor, cheiro e aparência, são totalmente alterados, né? Devido a esse chorume, devido ao mau cheiro, a decomposição que ocorre muito rápido. Então, aqui nós temos o que? Esses materiais, também nós temos os materiais como plástico, vidros, latas, alumínios, e outros também são transformados. Porém, essas transformações químicas para eles são mais lentas, como vocês estão observando na imagem, são bem mais lentas, tá? Quando se comparadas à putrefação. Quando eu falo putrefação, é o apodrecimento dessa matéria orgânica. Então, esses materiais como plástico, como acabei de relatar que vocês estão observando aqui na imagem, é bem mais lento, tá? É bem mais lento e nem percebemos, gente, durante toda a nossa vida, porque é uma coisa muito lenta, tá? Por isso devemos o quê? Por isso devemos preservar o meio ambiente. Temos que ter consciência, tá? Como consciência, professora? Reduzindo o consumo de materiais, tá? Reduzindo o consumo de materiais, separando o lixo orgânico do lixo seco. Qual seria o lixo seco? Papel, plástico, né? Metal, vidro, que podem ser reciclados, que podem ser reaproveitados, né? Então, nós temos que preservar o meio ambiente, nós temos que fazer a nossa parte também. Porque esses produtos, como plástico, vidro, lata, eles demoram muito para acontecer essa transformação, gente. É milhões de anos para poder acontecer essa transformação, para poder ele se desfazer, né? Isso acontecer. Então, nós temos que ter consciência, fazendo a nossa parte, economizando mais, reduzindo, né? Reduzindo esses materiais e separando também os produtos recicláveis e dos não recicláveis também. Tá bom, gente? Para poder acontecer esses tipos de reação e também não prejudicar tanto o meio ambiente, tá? Então, a nossa aula vai ficando até na página 40, tá? Que fala sobre essas reações, essas velocidades dessas reações. Vamos fazer um exercício agora, tá? Para poder exercitar o que nós aprendemos agora. Na próxima aula eu vou dar continuidade, eu vou falar sobre as reações químicas, mas do corpo humano, tá? Então, se preparem, prepare seu material, tá? Agora vamos fazer uma atividade que é muito importante para poder você exercitar os seus conhecimentos. Qualquer dúvida, gente, pergunta, tá? Professora, eu não entendi, me explica. Pergunta, tá? Que eu vou entrar em contato com você e vou tirar a sua dúvida, tá? Agora pegue seu material didático, seu livro didático, vamos fazer uma atividade, tá bom, turma? Vamos lá, vamos iniciar a nossa atividade. Vamos lá, pegue o seu material didático, como vocês estão observando na imagem, pegue o livro didático, tá bom? Vamos lá fazendo mais uma atividade falando sobre essas reações químicas, tá bom? Física também, mas vamos lá, vamos exercitar o que nós
aprendemos. Qualquer coisa, para você poder fazer sua atividade, você tem que ler o assunto, tá? Lê o assunto direitinho, responde. Se não entendeu, entre em contato comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Mas prestem atenção. Vamos lá. Aqui, gente, nós temos a página 45. Acompanhem comigo. Deixa eu puxar bem aqui para vocês. Página 45. Eu tô com o meu livro aqui, tá? Olha, a primeira questão tá falando: classifique as seguintes transformações, indicando F para físico e Q para química, tá? Prestem atenção. Aqui na primeira imagem, nós temos apodrecimento de um alimento. Qual seria? Será que é física ou química? Aí, se for Q, vocês vão colocar química, tá? Secagem de roupa no varal. Aí, vocês coloquem química ou física? É física, não esqueçam disso, tá? Secagem. E aqui, derretimento de sorvete, aí vocês colocam F ou Q, tá? Choque entre automóveis de um acidente de trânsito, aí você vai colocar química ou física, tá? E assim você vai colocar na fotossíntese, queima de material, de um fogão a lenha, aí você vai colocar Q ou F, tá bom? Segunda questão. Analise as imagens a seguir e indique qual evidência comprova a ocorrência de transformação química. Nós temos liberação de luz e calor, mudança de estados, mudança de aspectos, mudança de coloração. A letra A, nós temos uma tintura que contém substâncias capazes de alterar a pigmentação natural do cabelo. Qual é essa mudança, gente? Aí vocês vão colocar, será que é mudança de cor e luz, mudança de pigmentação, de coloração? Tem esses 3 itens para vocês selecionar e colocar abaixo de cada imagem. Beleza? Vamos lá? A segunda imagem está falando aqui, olha. O gás de cozinha, ao reagir com o oxigênio presente na atmosfera, produz uma chama. Aí você vai colocar qual seria essa liberação. Aí você coloca algum desses 3 itens acima. O último, ferro presente na lataria, né, de um veículo antigo. Ao reagir com o oxigênio e a água, forma o que? Uma ferrugem. Aí você vai colocar qualquer desses itens, sendo correto, beleza? Tá, gente? Agora vamos lá na página 46. Prestem atenção aqui comigo. Página 46, terceira questão. Os meses de junho e julho são caracterizados por uma das mais tradicionais festas brasileiras, a festa junina. Por todo o país, as celebrações e as homenagens a santos populares são uma ótima oportunidade para comer pipoca, maçã do amor e se divertir com as brincadeiras e danças, né? Aqui vocês têm essa ilustração, abaixo está falando. Na ilustração acima é possível identificar diversas transformações de matéria. Leia os itens a seguir e assinale V para as transformações físicas e Q para as químicas. Gente, aqui nós temos, primeiro parênteses, está falando lenha queimada na fogueira. E você acha que é química, coloca a letra Q. Se acha que é física, coloca F, tá? Lata amassada no chão. Aí você vê se é F ou Q. E assim sucessivamente. Lê direitinho e coloca o correto. Na quarta questão, está escrito: descubra as palavras que devem ser escritas nas linhas horizontais para complementar o cruziograma. Aqui nós temos número 1, nome dado a uma transformação química. 2, substância indicada à direita da seta numa representação de reação química. 3, transformação que ocorre sem a formação de novas substâncias. 4, fator que influencia a velocidade de uma reação. 5, evidência que comprova a ocorrência de uma reação química. 6, rapidez com que os reagentes são transformados em produtos, né? E 7, substâncias indicadas à esquerda da seta numa representação de reação química. Isso é a quarta questão. Aí na página 47 você vai responder, tá aqui, ó, esse cruzigrama, né? Você vai responder, nós temos número 1, número 2, você vai colocar o certo que eu acabei de ler, tá, turma?
Aqui na quinta questão, acompanhem comigo. Analise os itens a seguir e classifique as transformações em física, química. Justifique sua resposta por meio de análise das características de cada situação. Depois, no item C, cite e descreva uma transformação que ocorre no seu cotidiano. Isso é na letra C, tá bom? Na primeira imagem, nós temos o quê? Ao colocar o fermento na massa de pão, observa-se pouco tempo depois a expansão da massa. Qual seria essa transformação quando eu falo de fermento? Lembra que eu expliquei no início do conteúdo sobre o fermento? Nós estamos falando de qual conteúdo, gente? De produtos, de reações químicas. Então, o fermento, o que o fermento é? Qual é a transformação do fermento? É química. Então, você coloca nesse item abaixo de transformação, ao lado do fermento, você coloca química. Aí você vai justificar o porquê que ele é químico, né? Aí você vai lá no teu conteúdo, o teu assunto, aí você lê o porquê que o fermento ele é químico, gente. Aí você coloca, ao adicionar a massa, o fermento faz com que o pão ele cresça. A função do fermento, gente, é que cresça o pão, cresça o bolo, porque se não tiver fermento, não vai crescer pão nem bolo. Então, a função dele é fazer com que o pão cresça e o bolo também, tá bom? Em virtude da liberação que o fermento, ele libera o quê? Ele libera um gás, né? Durante a reação química, para poder crescer, para poder o pão crescer, tá? É isso que você vai justificar do ladinho, beleza? Gente, a letra B tá falando, ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de gases, não é verdade? Então, qual seria esse tipo de transformação? Quando eu falo gases, são várias fórmulas, várias substâncias. Então, essa reação é uma reação química, desculpa, é uma reação física, né? Aí, se você colocou uma reação física, você vai justificar o porquê que é uma reação física, o que o refrigerante tem a ver com uma reação física. Aí você vai relatar, né? A abertura da garrafa do refrigerante, né, faz com que o gás presente no líquido escape. Como não há alteração da composição química da matéria, essa reação, essa ação, né, corresponde a uma transformação física. Você sempre tem que justificar. Se você coloca química, você vai justificar o porquê que aquele produto é químico, o porquê que ele é físico. Tá bom? A letra C, você vai justificar o que você acabou de fazer nessa relação física e na relação química, tá, gente? Você vai justificar essas diferenças de reações químicas e as diferenças de reação física, o que você acabou de falar desses dois itens, tá bom? Então, a nossa atividade fica até na página 47, ok? Do livro didático de vocês. Fazendo atividade, respondendo e depois tira aquela foto bem legível e podem mandar para mim. Se não entendeu, pergunta que eu vou tirar a sua dúvida, tá bom, turma? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula que eu vou dar continuidade do nosso assunto falando sobre reações física e química, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.